Quantas vezes você, como mulher cristã, já olhou para sua vida financeira e pensou: eu faço o meu melhor, mas parece que nada muda. As finanças apertam, o medo tenta dominar, e no fundo do coração, você se pergunta se realmente nasceu para viver a prosperidade que a Bíblia promete. Eu sei que dói, porque a luta financeira não mexe só com números. Mexe com identidade, com fé, com noites de sono e até com a forma como você enxerga a si mesma. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar sua história. Sabe, existe uma mulher chamada Laura que viveu exatamente esse caos. Uma mulher cristã que amava a Deus, mas se sentia perdida no meio das dívidas e da desorganização. E foi no ponto mais escuro da jornada dela que Deus começou algo totalmente novo. Não foi com um milagre instantâneo, nem com um dinheiro inesperado. Foi com sabedoria aplicada dia após dia. E é isso que eu quero compartilhar com você. Hoje, eu vou te revelar as 3 atitudes de fé que mudaram a vida financeira da Laura e que podem mudar a sua também. Atitudes simples, práticas, espirituais e profundamente transformadoras. Porque prosperidade não começa no bolso, começa no coração, no posicionamento e na decisão de caminhar com Deus em cada detalhe. Então, fica comigo, porque hoje Deus pode acender a luz que faltava na sua jornada financeira. E no final deste vídeo, você vai entender por que o pouco nas mãos de uma mulher sábia se transforma em muito quando Deus está na direção. Antes de continuar, nos ajude a crescer juntas em fé, sabedoria e conhecimento em Deus. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso. Toda mulher cristã deseja viver a prosperidade, mas muitas vezes o primeiro passo parece pequeno demais para fazer diferença. Foi exatamente o que aconteceu com a Laura. Ela percebeu que antes de pedir mais a Deus, precisava aprender a honrar o que já tinha nas mãos. A primeira atitude de fé que abriu sua jornada foi simples, mas profunda. Colocar Deus em primeiro lugar nas finanças e começar a organizar cada detalhe com sabedoria. Não é sobre dar algo para Deus esperando retorno imediato. É sobre reconhecer que tudo já vem dele e que ele merece prioridade. Quando Laura separou o primeiro para Deus, mesmo no aperto, ela estava dizendo: meu dinheiro não me governa, minha fé governa. Essa postura reorganiza o coração antes de reorganizar os números, e isso muda tudo. Depois desse passo espiritual, Laura tomou um passo prático. Anotou absolutamente tudo o que entrava e saía. Parece simples, mas foi esse ato que revelou para ela onde o dinheiro realmente estava indo. E toda mulher cristã que decide crescer em sabedoria financeira precisa entender isso. Prosperidade não nasce do desconhecimento, mas da clareza. Deus não abençoa o caos, Ele abençoa o alinhamento. À medida que Laura colocava ordem, Deus colocava direção. E pela primeira vez, ela viu padrões escondidos, pequenos gastos que, somados, comiam quase 30% da renda. Quando ela enxergou isso, entendeu que o problema não era a falta de dinheiro, era a falta de consciência. E consciência é sempre a primeira semente da prosperidade. Ao organizar suas finanças, Laura percebeu que estava gastando emocionalmente. Comprava para aliviar a dor, para tapar buracos, para tentar se sentir capaz. E é exatamente aqui que muitas mulheres se perdem. Por isso, Deus trabalha não apenas com números, mas com cura interna. Uma mulher cristã guiada pela sabedoria entende que prosperidade não é só matemática, é maturidade emocional. Quando Laura cortou excessos, não foi porque ela estava se punindo, mas porque estava escolhendo liberdade. E liberdade é algo que Deus honra. Esse corte não diminuiu sua alegria, aumentou sua paz. E toda vez que ela se posicionava com fé, percebia que Deus fortalecia sua disciplina, um dos pilares mais importantes da prosperidade verdadeira. Para manter constância, Laura criou 3 envelopes: essencial, crescimento e generosidade. Isso trouxe estrutura para sua vida como mulher cristã, alinhando fé e prática. No envelope essencial, ela cuidava das contas e necessidades. No de crescimento, ela guardava para investir e construir futuro. E no de generosidade,
ela separava o que doaria, porque prosperidade que não alcança outros não é prosperidade, é acúmulo. E Deus não chama mulheres para acumular. Ele chama para administrar com sabedoria. Esse sistema simples se tornou um ponto de virada. Porque quando você decide organizar o pouco, Deus se move no muito. Laura sentiu isso na pele. O que antes faltava, agora começava a render. O que antes era medo, agora era confiança. E assim, com passos pequenos, Laura percebeu que a prosperidade não chega com pressa. Ela chega com ordem. E é isso que você precisa entender hoje. O primeiro milagre não acontece na conta bancária. Acontece no coração da mulher cristã, que coloca Deus acima das finanças. Essa é a base. É a raiz. É o terreno onde tudo floresce. E agora que você já entendeu a primeira atitude, quero te levar para a segunda, que é tão poderosa quanto transformadora. Aprender a ser fiel no pouco, porque é nessa fidelidade que Deus prepara você para o muito. No próximo tópico, você vai descobrir o que realmente significa caminhar com constância, disciplina e fé, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Após organizar suas finanças e colocar ordem no que já tinha, Laura descobriu algo que toda mulher cristã precisa entender. Prosperidade não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você cuida do que já possui. A fidelidade no pouco é a chave que abre portas que a força humana jamais conseguiria abrir. E foi exatamente isso que Deus começou a trabalhar na vida dela. A princípio, parecia que nada mudava. Ela ainda via os mesmos boletos, o mesmo salário, o mesmo cenário. Mas algo diferente estava acontecendo dentro dela. Sabedoria estava sendo construída, disciplina estava nascendo, e sua alma estava aprendendo a confiar em Deus acima das circunstâncias. A verdadeira transformação financeira começa na constância. E foi ali que a prosperidade começou a respirar. Em Mateus 25:23, Jesus diz: "Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Laura sempre ouviu esse versículo, mas pela primeira vez, ela entendeu o que significava vivê-lo. Não era sobre esperar um milagre financeiro cair do céu, mas sobre ser fiel na organização, na entrega, na generosidade, nos pequenos hábitos. E essa fidelidade, embora silenciosa, movimenta o céu. Como mulher cristã, você precisa compreender que Deus não te entrega o muito enquanto o pouco ainda escapa pelas suas mãos. Laura aprendeu que a prosperidade não chega para quem pede, ela chega para quem se prepara. E cada pequena decisão certa que ela tomava se tornava um tijolo na construção da vida financeira que ela sonhava. Ser fiel no pouco também significa aprender a dizer não para desejos imediatos, e sim para o futuro que Deus está construindo para você. Laura enfrentou dias difíceis, dias em que a pressão emocional falava mais alto, mas toda vez que ela queria desistir, lembrava que fidelidade é uma prova de amor a Deus, não ao dinheiro. E isso trouxe um nível novo de maturidade espiritual. Uma mulher cristã que busca prosperidade precisa entender que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Algumas são armadilhas. Por isso, a fidelidade no pouco também é um pedido constante por sabedoria. E Deus honrou a perseverança dela. Mesmo quando o aumento não vinha, o dinheiro começou a render mais, porque ela estava administrando com visão e propósito. Fidelidade também envolve coragem. Laura decidiu vender algumas coisas que não usava mais: roupas, acessórios, uma bicicleta parada. Isso não foi apenas desapego material, foi uma declaração espiritual. Eu estou dando espaço para o novo que Deus quer trazer. E toda mulher cristã que vive uma jornada de reorganização financeira passa por esse momento em que precisa soltar o que já não faz sentido. Foi com essa atitude que Laura conseguiu quitar parte das dívidas que mais a sufocavam. E algo lindo aconteceu. À medida que ela se movia com fidelidade e coragem, oportunidades começaram a aparecer. Deus nunca desperdiça o movimento de alguém que decide caminhar com sabedoria e fé. E foi exatamente nesse ambiente de fidelidade que a primeira porta se abriu.
uma amiga oferecendo uma oportunidade de trabalho nova, algo que Laura nem imaginava que poderia fazer. Ela não ganhou muito no início, mas o suficiente para continuar avançando. Deus estava mostrando que prosperidade não é mágica, é processo. E Ele sempre honra a mulher cristã que permanece fiel quando ninguém está vendo. No próximo tópico, você vai descobrir a terceira atitude de fé, aquela que empurra a vida para fora da estagnação, a coragem de dar passos ousados, porque prosperidade também exige movimento. É aqui que a história de Laura começa a ganhar forma, e talvez seja aqui que a sua começa a virar também. Depois de organizar suas finanças e permanecer fiel no pouco, Laura percebeu que faltava algo essencial para a prosperidade florescer: movimento. Muitas vezes, a mulher cristã pensa que confiar em Deus significa esperar sem agir, mas a fé verdadeira também exige passos ousados. Foi nesse ponto que Deus começou a desafiar Laura a sair da zona de conforto. Ela entendeu que não basta apenas orar. É preciso se posicionar com sabedoria e coragem. Deus abre portas, mas é você quem precisa atravessá-las. E Laura sabia que, se continuasse parada, continuaria estagnada. Por isso, ela decidiu dar um passo maior do que o medo, acreditando que Deus caminharia junto com ela. E Ele caminhou. A primeira atitude ousada de Laura foi vender itens que estavam parados. Nada grandioso, nada que chamasse a atenção do mundo, mas aos olhos de Deus foi uma semente poderosa. E isso é algo que toda mulher cristã precisa entender. Antes de multiplicar, Deus te pede para movimentar o que já está nas suas mãos. Ao vender aquilo que não usava, Laura quitou parte das dívidas mais urgentes e abriu espaço físico e espiritual para o novo. E esse gesto simples ativou um princípio. Quem é fiel no pouco e ousada no movimento, caminha para a prosperidade. Foi aqui que Laura percebeu algo precioso. Deus não abençoa a acomodação, Ele abençoa a obediência. E obedecer exige coragem. Enquanto procurava um trabalho extra, Laura teve uma daquelas coincidências divinas. Encontrou uma antiga amiga que precisava de ajuda na loja online recém-aberta. Laura nunca tinha trabalhado com vendas digitais, mas algo dentro dela dizia: vai, eu estou contigo. E toda mulher cristã conhece essa voz suave que revela direção e sabedoria. Ela aceitou, mesmo insegura, porque sabia que as finanças não mudam sem aprendizado. À noite, estudava, buscava conhecimento gratuito, e cada nova habilidade se tornava um degrau na jornada da prosperidade. Foi ali que ela percebeu: quando uma mulher se dispõe a aprender, Deus se dispõe a multiplicar. E Deus multiplicou. Em poucos meses, Laura conseguiu quitar todas as contas atrasadas pela primeira vez em anos. Mas o mais importante não foi o saldo positivo, foi a mudança interna. Ela percebeu que a prosperidade não veio por sorte, mas pela soma de organização, fidelidade e coragem. A mulher cristã que une esses 3 pilares se torna impossível de parar. E Deus honra essa postura porque Ele sabe que uma mulher assim vai administrar com sabedoria tudo que Ele colocar em suas mãos. E foi justamente quando Laura estava mais segura, mais disciplinada, mais confiante, que uma proposta inesperada surgiu. Sua amiga queria que ela se tornasse sócia do novo projeto de expansão. Um sonho, mas também um risco. Laura fez o que toda mulher cristã madura faz. Buscou a direção de Deus antes de decidir. E quando leu Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Entendeu que aquele era o próximo passo. Investiu com prudência, mantendo reserva, e mergulhou no novo negócio com coragem e fé. A partir dali, a jornada dela entrou em outro nível, porque a prosperidade sempre alcança quem decide avançar com sabedoria. Mas toda mulher que cresce enfrenta provas. E no próximo tópico, você vai ver o momento em que a fé de Laura foi testada de forma profunda. Porque antes da multiplicação, Deus fortalece as raízes. Quando a mulher cristã começa a crescer em sabedoria e prosperidade, muitas vezes o primeiro movimento do inimigo é tentar roubar sua paz. E foi exatamente isso que aconteceu com Laura.
No auge do crescimento do novo negócio, quando as finanças finalmente começavam a respirar, um ataque cibernético destruiu parte dos dados da loja online. Cadastros sumiram, pedidos foram comprometidos e o prejuízo parecia grande demais para o momento. Laura sentiu o coração apertar, como se tudo o que construiu pudesse desmoronar em segundos. E é curioso como, no momento da crise, a voz do medo sempre tenta falar mais alto. Mas é nessas horas que Deus chama a mulher para um tipo de fé mais madura. Não a fé que apenas recebe, mas a fé que sustenta. No primeiro instante, Laura sentiu vontade de desabar. Ela pensou: por que isso agora? Eu estava fazendo tudo certo. Mas Deus, com sua infinita sabedoria, lembrou algo ao coração dela. A prosperidade verdadeira não é medida pelos dias fáceis, mas pela forma como você reage nos dias difíceis. Toda mulher cristã forte foi treinada em momentos de dor. E Laura, mesmo assustada, respirou fundo e buscou a direção de Deus antes de qualquer decisão precipitada. Ela reuniu a equipe da loja, orou com elas e declarou que Deus estava no controle. Esse ato simples, mas cheio de fé, mudou a atmosfera. O medo deu lugar à estratégia. A ansiedade deu lugar à confiança. E a confusão começou a se alinhar. O ataque trouxe prejuízo, sim, mas também trouxe algo que nenhuma mulher cristã pode comprar: crescimento espiritual. Deus estava ensinando Laura que prosperidade exige vigilância, preparo e sabedoria emocional. Então, mesmo preocupada com as finanças, ela tomou a decisão mais difícil e mais sábia daquele momento: não esconder a situação. Comunicou tudo aos clientes com transparência e humildade. E esse gesto gerou algo inesperado: empatia. Ao invés de perder pessoas, ela ganhou respeito. Quando alguém prospera com integridade, Deus sempre honra. E Laura viu isso acontecendo quando clientes escreveram mensagens de apoio, oferecendo compreensão, paciência e até ajuda. Para cobrir os danos, Laura precisou usar parte da reserva de emergência. Aquilo doeu, claro. Toda mulher cristã sabe como é difícil ver o que foi construído com luta ir embora em um instante. Mas Laura entendeu algo poderoso. Reserva não é para ser admirada, é para ser usada no dia da guerra. E Deus sabia que ela precisaria daquela proteção. Se ela não tivesse seguido os princípios de sabedoria financeira e fidelidade no pouco, talvez aquele ataque tivesse destruído tudo. Mas porque ela honrou os processos, a queda não virou ruína, virou ponte. E enquanto reconstruíam os sistemas, Deus fortalecia suas raízes. Prosperidade não é evitar tempestades, é permanecer firme nelas. E sabe o que aconteceu? Tudo foi restaurado. A loja voltou a funcionar, mais segura e mais forte do que antes. E Laura percebeu que o verdadeiro milagre não foi recuperar os dados, mas recuperar a certeza de que Deus estava com ela em cada detalhe. Toda mulher cristã precisa aprender isso. Prosperidade não é ausência de lutas, é presença de Deus nas lutas. E no próximo tópico, você vai ver a parte mais linda dessa jornada: o propósito. Porque Deus não prosperou Laura apenas para ela viver bem, mas para transformar a vida de outras mulheres. E talvez esse também seja o chamado que Ele está despertando em você. Após vencer o ataque e reconstruir tudo com coragem, Laura começou a sentir algo diferente. Era como se Deus estivesse conduzindo sua vida financeira para um lugar maior do que apenas números organizados ou finanças equilibradas. A mulher cristã que caminha com sabedoria percebe quando Deus muda a estação, e foi isso que aconteceu com ela. Um senso de propósito começou a pulsar. Prosperidade não é apenas sobre pagar contas em dia, é sobre se tornar resposta para outras mulheres. Laura entendeu que a prosperidade verdadeira não termina nela. Ela passa por ela. E foi nesse momento que Deus começou a expandir sua visão, mostrando que tudo o que ela viveu era treinamento para algo maior. Um dia, enquanto orava e agradecia pela restauração, Laura sentiu uma frase forte em seu coração. Assim como eu te ensinei a administrar o pouco,
Agora quero que você ensine outras mulheres a viverem com sabedoria. Aquilo queimou dentro dela. Ela lembrou de cada lágrima, cada noite de medo, cada dúvida que carregou. Lembrou de como desejou que alguém tivesse segurado sua mão e dito: calma, Deus está no processo. E é exatamente isso que toda mulher cristã descobre quando entra em uma nova fase de prosperidade. Deus transforma a dor em ministério, a luta em direção, o aperto em autoridade espiritual. Laura não apenas prosperou, ela foi moldada para ajudar. Foi então que ela deu outro passo ousado. Criou um canal nas redes sociais para compartilhar sua jornada. Não como alguém que sabe tudo, mas como uma mulher cristã que aprendeu com Deus e agora queria oferecer sabedoria prática e espiritual para outras mulheres que enfrentam desafios nas finanças. No começo, quase ninguém assistia, mas cada mensagem que chegava dizendo: Laura, você me deu esperança, era como um combustível emocional. Ela percebeu que prosperidade verdadeira é quando Deus usa sua história para curar outras histórias. E isso é lindo, porque a prosperidade de Deus sempre se multiplica na vida de quem escolhe servir. O impacto começou a crescer. Laura e sua sócia abriram um pequeno espaço físico para ensinar mulheres a empreender com pouco, a organizar finanças, a vencer dívidas e a caminhar com propósito. Ali, ela percebeu que sua prosperidade não era um fim, era uma ferramenta. Deus estava levantando uma mulher cristã para despertar outras. E quanto mais ela servia, mais Deus prosperava. A loja crescia, os cursos lotavam. Mulheres que chegaram quebradas emocionalmente e financeiramente começaram a testemunhar mudanças reais. E Laura percebeu uma verdade profunda. Deus prospera quem prospera outras pessoas. Mas mesmo vivendo essa expansão linda, Laura sabia que Deus ainda tinha algo mais profundo. E você, como mulher cristã, precisa entender isso. Prosperidade não é um destino final, é um caminho onde Deus te forma. No próximo tópico, você vai ver o momento em que Laura enfrenta um chamado ainda mais ousado, algo que mexe não apenas com suas finanças, mas com toda a sua visão de vida. Porque quando Deus dá propósito, Ele também dá desafios que refinam, elevam e expandem. Preparada? O que vem a seguir é a parte em que a coragem e a fé caminham lado a lado para uma transformação ainda maior. Mesmo vivendo um momento de expansão, Laura sabia que Deus estava conduzindo sua jornada para algo ainda mais profundo. A prosperidade que ela experimentava não era apenas sobre gestão de finanças, mas sobre despertar um propósito que estava adormecido dentro dela. E toda mulher cristã que cresce espiritualmente passa por esse ponto, quando aquilo que Deus construiu em você precisa começar a alcançar outras vidas. Laura sentia isso pulsando. O crescimento da loja, os cursos, o canal, tudo parecia apontar para um chamado maior. Não era sobre dinheiro, era sobre impacto. Deus não desperdiça histórias. Ele usa cada lágrima, cada acerto, cada queda para formar uma mulher cheia de sabedoria, capaz de fortalecer outras. Certo dia, durante um evento para ajudar mulheres endividadas, algo aconteceu. Uma mulher se aproximou chorando, abraçou Laura e disse: Eu ia desistir da minha vida financeira, mas Deus usou a sua história para me mostrar que ainda há esperança. Aquelas palavras atravessaram Laura como uma flecha de propósito. Uma mulher cristã que vive a sabedoria de Deus não carrega apenas conhecimento. Ela carrega cura. E naquele momento, Laura entendeu que sua prosperidade não era sobre conforto, mas sobre missão. Deus estava levantando ela para restaurar outras mulheres que, assim como ela um dia, se sentiam perdidas. Foi ali que ela percebeu: Deus prospera para que você prospere outros. Depois daquele evento, Laura começou a sonhar mais alto, não com coisas, mas com pessoas. Sonhou em criar projetos maiores, treinamentos acessíveis, grupos de apoio, um movimento onde mulheres pudessem aprender sobre finanças e fé ao mesmo tempo. E quanto mais ela se movia em direção a esse propósito, mais clara ficava a presença de Deus guiando cada passo.
Toda mulher cristã que decide caminhar em sabedoria descobre isso. Quando você diz sim para Deus, Ele abre portas que você jamais imaginou. E essas portas não levam apenas à prosperidade financeira, mas a uma vida cheia de sentido. Com o tempo, a comunidade em torno do trabalho de Laura cresceu. Mulheres de diferentes idades começaram a testemunhar transformações emocionais, espirituais e financeiras. E Laura se emocionava ao perceber que Deus tinha pego sua maior dor e a transformado em ministério. A prosperidade que antes parecia impossível, agora era ferramenta de cura. Ela entendeu que Deus, em sua sabedoria infinita, havia construído nela uma força que só nasce nos vales. A mulher cristã que vence uma guerra se torna capaz de guiar outras, e foi isso que Laura se tornou. Guia, voz, apoio, direção. Mas havia mais um passo que testaria sua coragem e revelaria o próximo nível do seu propósito. Laura sabia que não poderia parar ali. Deus estava pedindo algo maior, algo que exigiria ainda mais fé, ainda mais entrega, ainda mais sabedoria. Era como se Ele dissesse: eu te prosperei, te restaurei e te preparei. Agora, quero te levar mais longe. E é exatamente aqui que a jornada financeira e espiritual de uma mulher cristã se encontra, no ponto onde a prosperidade se transforma em legado. No próximo tópico, você vai ver o momento mais intenso dessa caminhada, quando Deus chama Laura a dar o passo que definiria não só o futuro dela, mas o impacto de tudo o que ela havia construído até ali. Porque prosperidade não é só vencer, é transformar. Laura estava vivendo o melhor momento de sua jornada. As finanças estabilizadas, a empresa prosperando, o impacto crescendo e a fé mais madura do que nunca. Mas toda mulher cristã sabe que Deus trabalha por ciclos, não por confortos. E foi justamente quando ela se sentiu mais segura que Ele começou a inquietar seu coração novamente. Não era medo, não era ansiedade, era direção. Era como se Deus dissesse: agora que te dei sabedoria e prosperidade, quero que você vá além. Laura entendeu que prosperidade não é sobre chegar a um lugar, mas sobre continuar caminhando com Deus, mesmo quando Ele aponta para territórios desconhecidos. E esse chamado mexia com tudo dentro dela. O passo que Deus pediu foi ousado. Ampliar o impacto, criar um programa para alcançar milhares de mulheres e transformar o pequeno espaço de ensino em algo maior, mais estruturado, mais profundo. Laura sentiu medo. Ela sabia que isso exigiria investimento, organização, novas estratégias e mais coragem. Mas uma mulher cristã guiada por Deus aprende que o medo não é sinal para parar, é sinal para orar. Então, ela dobrou os joelhos e pediu sabedoria. Deus não mostrou o projeto inteiro, mas deu a ela um princípio. Use o que já tem, eu multiplico. E assim, com prudência, planejamento e fé, Laura começou a dar forma ao sonho que parecia grande demais para suas mãos, mas nunca grande demais para as mãos de Deus. Ela reuniu tudo o que havia aprendido, as dores que venceu, as quedas que superou, a disciplina que adquiriu, a sabedoria que Deus plantou nela. Criou um programa acessível para mulheres endividadas, um grupo de oração para restaurar identidades, aulas sobre finanças com propósito, encontros presenciais e online. E algo emocionante aconteceu. Mulheres começaram a testemunhar milagres. Dívidas sendo pagas, maridos sendo alcançados, sonhos sendo ressuscitados, autoestima sendo restaurada. Laura percebeu que sua história não era sobre dinheiro, era sobre libertação, porque quando Deus levanta uma mulher cristã para prosperar, Ele levanta junto todas as que caminham perto dela. E foi nesse momento, no auge do chamado, que a maior confirmação veio. Durante um dos encontros, uma jovem chorou no ombro dela e disse: "Se você não tivesse obedecido a Deus, eu não estaria aqui hoje." Aquelas palavras fizeram Laura entender o ciclo completo. Deus não havia permitido as lutas financeiras dela para destruí-la, mas para formar nela uma mulher sábia, forte, cheia de propósito e capaz de transformar vidas.
A prosperidade que antes parecia distante, agora era testemunho vivo. Deus havia honrado cada lágrima, cada passo pequeno, cada renúncia, cada escolha de fé. E, mais do que isso, havia dado a ela autoridade espiritual para ensinar outras mulheres cristãs a prosperarem com propósito. E agora, minha amiga, aqui é onde a história de Laura encontra a sua, porque Deus não te trouxe até este vídeo por acaso. Ele está levantando uma geração de mulheres cristãs que não terão medo de encarar suas finanças com sabedoria, fé e coragem. Mulheres que não vão aceitar a escassez como destino, mas como ponto de partida para a transformação. Mulheres que vão prosperar não apenas para si mesmas, mas para abençoar outras. No próximo momento deste vídeo, eu quero orar por você e pelo seu futuro financeiro. Mas antes, quero que você escreva nos comentários: eu escolho prosperar com Deus. Essa é sua declaração, seu ponto de virada. Porque a prosperidade começa quando uma mulher decide se levantar, e Deus decide caminhar com ela. Minha querida, antes de encerrar, eu quero que você respire fundo e deixe essas palavras alcançarem o seu coração. Você não é uma mulher perdida nas finanças. Você é uma mulher cristã sendo moldada por Deus. Sua história não está presa ao passado. Ela está sendo escrita com sabedoria, fé e caminhos que o próprio Deus já preparou para você. O que Laura viveu não foi uma coincidência. Foi direção. E essa mesma direção está se aproximando de você agora, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele honra decisões. E a sua decisão de caminhar em fé abre portas que antes estavam fechadas. Pai amado, eu coloco diante de Ti a vida dessa mulher cristã que está assistindo este vídeo agora. Tu conheces as dores financeiras que ela carrega, os medos que ela não conta para ninguém e as noites em que ela chorou achando que não teria saída. Dá a ela sabedoria para organizar o que tem, direção para usar da melhor forma e coragem para avançar nos passos que o Senhor já preparou. Abre portas que ninguém pode fechar. Restaura sua esperança. Traz prosperidade com propósito. Prosperidade que cura. Prosperidade que sustenta. E prosperidade que honra o teu nome. Abençoa o trabalho de suas mãos. Protege sua mente da ansiedade. E derrama sobre ela paz, ordem e clareza. Que cada área financeira da vida dela seja tocada pela tua graça. E que, assim como fizeste com Laura, o Senhor transforme a história dela em testemunho. Em nome de Jesus, amém. Minha amiga, guarda isso no coração. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para prosperar com propósito. E toda vez que você der um passo de fé, Ele dará 2 em sua direção. A sua jornada está apenas começando, e os próximos capítulos serão de vitória, crescimento e direção divina. Você é capaz, você é forte, e você é guiada por Deus.